Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à página do Instagram Aprendiz do Evangelho. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, envolva os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada, em muitas bênçãos de luz, em muitas bênçãos de paz. Queridos amigos, a partir de hoje, o nosso estudo será apresentado ao vivo apenas na página do Instagram Aprendiz do Evangelho. Posteriormente, nós iremos colocar o link na página do Facebook Aprendiz do Evangelho, como também colocar no YouTube, no canal do YouTube Aprendiz do Evangelho SM, e também no canal do YouTube Silmara Mello. E esses canais estão na playlist com os estudos anteriores, para aqueles que quiserem acompanhar depois. E lembrando que nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. O capítulo de hoje que nós vamos estudar é o capítulo 19, intitulado Corrigir. E como todo capítulo, apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos, que é uma forma também da gente estudar aí o Livro dos Espíritos através dos comentários extraordinários de Emmanuel. E a questão que é colocada nesse capítulo é a questão de número 822, quando Kardec pergunta assim: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Kardec está perguntando assim, se nós, se as pessoas em geral devem ser tratadas com igualdade perante as leis humanas, uma vez que todos são tratados igualmente perante a lei de Deus. E aí os espíritos respondem assim: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, essa frase é conhecida como a regra áurea, a regra de ouro. É um princípio ético que nos ensina a tratar os outros com mais respeito, com mais compreensão, com mais amor, com mais tolerância, com mais paciência, da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Então, acerca desta pergunta, Emmanuel, ele nos apresenta os seus comentários. E ele inicia dizendo assim: toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Emmanuel, ele nos convida a refletir que se eu quero corrigir o outro, eu devo me colocar no lugar do outro. Sim, perguntar ao nosso coração: como eu gostaria de ser corrigido? Como eu gostaria que alguém chamasse a atenção sobre os meus erros? Será que eu gostaria? Vamos refletir, porque Emmanuel, ele vai dar aqui alguns exemplos para melhor compreendermos. Ele diz assim: não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhe-ás a graça da fonte para que retorne aos talentos da produção. Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade, mas drenar-lhe-ás o leito de lodo.
a fim de que se restaure em leira fecunda. Não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguraram, mas mergulhá-las na água profunda, pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. E ele continua e diz assim: não martelarás indiscriminadamente a máquina cuja engrenagem se nega à função devida, e sim lhe examinarás com atenção os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para justo exercício. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso ao refazimento. Não aniquilarás certa província corpórea, porque se mostre enfermiça, mas fornecer-lhe-ás adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. E aqui nos chama muita atenção este último exemplo, quando Emmanuel nos diz: não aniquilarás o corpo enfermo, mas dará o devido cuidado, o devido tratamento para recuperar. Quando nós estamos com alguma enfermidade, passando por alguma situação delicada, nós fazemos o quê? Procuramos o tratamento adequado. Se estamos com um problemazinho no estômago, nós vamos tomar um remédio para o estômago. Se estamos com dor de cabeça, nós vamos tomar a medicação adequada para a dor de cabeça. Se o nosso problema ele agrava, nós vamos procurar um especialista para receber o tratamento adequado. Assim, nós somos convidados também a oferecer ao outro o tratamento adequado. E qual seria esse tratamento adequado? Seguir a regrinha de ouro. Fazer aos outros aquilo que gostaria que a nós fosse feito. Tratar aos outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Ah, mas fulano errou, ele precisa corrigir. Eu preciso ajudar fulano para que ele se corrija. Se fulano errou, o problema é de fulano. Nós não podemos mudar o outro. Nós não podemos mudar o pensamento do outro. Mas podemos sim e devemos olhar para dentro de nós. Identificar aquilo que precisa ser corrigido em nós e nos colocarmos em disposição para corrigir, consertar, reformar, transformar aquilo que está em nós. Essa é a maneira que nós podemos ajudar, sendo um bom exemplo para o outro. Eu gosto muito de uma frase de Emmanuel, que está no livro Correio Fraterno, em que ele diz: a palavra pode até convencer. A palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta sem dúvida. Então, que possamos fazer nós a nossa parte. E aí, Emmanuel continua dizendo assim: repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, é semelhante ao punhal de ouro, fulgurando rara beleza, mas carreando consigo a visitação da morte. E aí ficamos refletindo. Repreensão sem paciência. E como que seria a repreensão com paciência? Seria, na verdade, sem repreensão, sem julgamento, sem apontar o erro do outro, sem compartilhar, divulgar o erro do outro.
é aquele que não procura o cisco no olho do vizinho quando não enxerga a trave que tem em si. Então, é usar com a indulgência, é ser mais paciente, ser mais tolerante, é compreender que todos nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós estamos matriculados neste mundo por necessidade. Qual que é a necessidade? Nos melhorarmos. Como é que a gente melhora? Corrigindo, reformando aquilo que está em nós. Como é que a gente avança? Sendo colaboradores no bem, no amor, na caridade. A caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus, sendo benevolente, desejando o bem, fazendo o bem, oferecendo o melhor para o outro. À medida que oferecemos o melhor para o outro, nós estamos oferecendo. Sendo indulgente, aceitando as pessoas como elas são, compreendendo que nós também temos as nossas falhas, que nós também cometemos erros, né? Mas que nós agora estamos com a consciência aí desperta, nos propondo a essa mudança, a essa reforma interior. E assim nos colocando no exercício de paciência, nós vamos aí compreendendo que na realidade cada um tem o seu tempo. E aí, voltando aqui aos comentários de Emmanuel, quando ele diz assim: corrigir é ensinar. E ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Quantas vezes fizerem necessária, nós somos convidados a estar no exercício de seguir a regrinha de ouro, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Jesus, ele nos ensinou repetindo as suas lições de amor, repetindo as suas lições de perdão, de compreensão. Ele nos ensinou a seguirmos mais confiantes, com mais resignação, com mais confiança, com mais bom ânimo. Ele nos ensinou e continua repetindo aos nossos corações. Nós é que precisamos estar mais atentos, né, ao que chega aos nossos corações, aos convites que chegam. E Emmanuel diz assim: unge-te, pois, de compaixão, se deseja retificar e servir. Né? Se enches de compaixão. Mas compaixão é sentir pena. Compaixão é compadecer do sofrimento alheio. A compaixão, ela vai muito mais além. Muito mais além. A compaixão, ela implica na forma concreta de colocar em prática, aliviando o sofrimento do outro, seja através de uma palavra de conforto, seja através de uma ajuda material, seja através de nos dedicarmos tempo em ouvir o outro sem julgamentos. Então, portanto, a compaixão, ela vai nos lembrar que nós também estamos sujeitos aí às dificuldades e que também podemos aí precisar da compaixão do outro, da ajuda do outro, e que nós, então, devemos fazer a nossa parte, né, o melhor possível, auxiliando o outro, sendo mais compreensivos. E Emmanuel, ele termina aqui a mensagem nos lembrando, dizendo assim: lembra-te de que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações no topo do monte, antes de ministrar a verdade
a mente dos ouvintes, sequiosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. Então, Emmanuel nos lembra aí do exercício da beneficência, né? Dos exemplos deixados pelo Mestre Jesus. A beneficência que deve ser aí praticada de forma totalmente desinteressada. Ah, mas eu fiz tanto para fulano e ele nem sequer deu obrigado. Mas isso não é beneficência. Beneficência é quando eu ajudo sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar aplausos, sem esperar milhões de curtidas quando eu posto nas redes sociais, né? Então vamos refletir o que é beneficência. A beneficência como convida Jesus a nós a fazermos. A beneficência desinteressada, né? Então que nós possamos lembrar mais no nosso dia a dia dessa regrinha de ouro, né? De fazermos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Essa é a maneira de corrigir através de nossas ações no bem. Essa é a maneira de ampliar o nosso ponto de vista com relação a tudo que nos cerca, com relação às pessoas, com relação a nós mesmos. Essa regrinha nos ajuda a transformar, a mudar, a corrigir aquilo que está dentro de nós, sendo um bom exemplo para o outro. Então, meus queridos irmãos, essa foi a mensagem da noite de hoje. Agradecemos imensamente aqueles que estavam conosco aqui participando. Que Deus e Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma noite de muita paz, que possamos ter um final de semana maravilhoso e até o próximo estudo, se Deus assim permitir. Muita paz.